Muito boa noite a todos. Meu nome é Thiago Novaes, esse é o canal Escrita Criativa e hoje a gente vai conversar sobre o tempo, a falta de tempo. Uma das grandes queixas, talvez a maior queixa que os escritores têm Thiago, eu tenho muita dificuldade de lidar com o meu próprio tempo, eu não tenho tempo para escrever, eu estou sempre comprimindo esse tempo, eu acabo pautado pela urgência, essa urgência influencia o meu texto e compromete o meu texto, como que eu posso fazer para ganhar tempo? Afinal de contas, o tempo é o subsídio para a nossa escrita, o tempo é a condição para a nossa escrita. Esse vai ser um dos encontros menos literários que existe, do que eu já fiz, porque ele diz respeito a algo que é condição para escrever. Ele não é propriamente uma discussão sobre escrita, mas sobre a condição da escrita. Essa aula se chama O Tempo da Importância, o Tempo da Urgência. Vocês estão chegando aí, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Um abraço àqueles que já nos acompanham há muito tempo. Eu queria também dar boas-vindas a vocês para o mês da escrita criativa. Quem não sabe do que se trata isso, a gente está no mês da escrita criativa e nesse mês a gente está lançando no canal a proposta do uma página por dia. Né? Uma página por dia você vai escrever, seja uma página pequena de caderno, um caderno pequeno, um caderno grande, não importa. Não importa se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, não importa o horário do dia, mas você vai sentar e dedicar 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos a escrever uma página. E se você quiser compartilhar essa página, se sentir à vontade e tal, você publica nas redes com a hashtag uma página por dia. Né? Pela hashtag a gente encontra. Procure também as pessoas que já publicaram suas páginas numa página por dia. Ou seja, esse é um mês para você entrar em contato com a rotina da escrita, com o hábito da escrita. Tá? Eu também quero convidar vocês para o seminário online gratuito 7 equívocos que escritores iniciantes cometem e como superá-los. O link para inscrição está aqui no chat. Basta clicar nesse link, vai abrir uma aba paralela, você vai se inscrever e vai deixar seu nome e um dia. A gente tem duas opções de dia, duas opções de horário. Na verdade, o horário é o mesmo nos 2 dias, mas são 2 dias diferentes. Então, se inscreva lá. Ah, Thiago, não consegui nenhum dos 2 dias, eu tenho aula. Bom, se inscreve lá, porque caso a gente abra uma terceira opção de dia e horário, você vai saber. Então, cliquem agora no link para inscrição. Eu espero vocês aqui para vocês clicarem nesse link para inscrição, porque é muito importante, esse encontro é imperdível. Não é? É uma palestra que eu já dei muitas vezes, milhares de pessoas já passaram por essa palestra. E é uma palestra muito importante para oferecer condições para você escrever seu livro de contos, escrever seu romance, né? Incutir essa rotina de escrita no teu hábito, na tua vida. Bom, seguimos. Pessoal, a gente vai falar então, para falar da falta de tempo, a gente tem que falar da questão do mercado das atenções, não é? A gente vive hoje em dia uma tirania das pequenas tarefas, né? Que começam com a abertura de e-mails logo pela manhã. Né? A gente tem nosso mercado hoje, nossa economia, ela pode ser definida como uma economia da distração. A gente é distraído por uma série de pequenos gadgets, por aplicativos, por atividades, por urgências. Né? A gente vive numa era de abundância de informação e de escassez, uma abundância de informação e de escassez de atenção. Né? Se concentrar em tudo ao mesmo tempo, significa não se concentrar em nada, né? Tá atento a todas as coisas, tá respondendo a todas as urgências, a todos os pedidos, significa não se dedicar plenamente a nada. Isso, e não é à toa que a gente se sinta muito frustrado também com isso, porque a gente não consegue dedicar a atividade que a gente quer dedicar, ao trabalho, mesmo a escrita, ou ao cuidado com as pessoas, a atenção plena que a gente gostaria de dedicar. Isso gera uma frustração, essa frustração se acumula e vira um dos grandes sintomas do nosso tempo. Não é?
li recentemente uma matéria da jornalista Rachel Emma Silverman, do Wall Street Journal. Ela fala que ela resgata algumas pesquisas para chegar num dado que é muito alarmante, onde ela diz que os funcionários de escritório eles costumam ser interrompidos, ou eles interrompem a si mesmos, mais ou menos a cada 3 minutos. Né? Isso é estudo acadêmico, observando, né, o comportamento de funcionários no escritório. Né? Inúmeras distrações que não param de surgir, tanto em forma digital quanto na forma humana. E uma vez interrompido o raciocínio de uma atividade, pode demorar até 23 minutos para o funcionário voltar à sua tarefa. Né? Isso é a pesquisa da Universidade da Califórnia, né? Que estuda a distração digital. O fato é que a gente está perdendo tempo, trabalhando mais e descansando menos. Eu devo dizer que a questão do tempo também tem muito a ver com. Eu pessoalmente, eu trabalhei pouco em escritório, nunca trabalhei em escritório pessoalmente, particularmente. Para mim, a questão do tempo, de cuidar do tempo, sempre foi uma necessidade, porque eu tinha que resolver as minhas próprias coisas, eu não tinha um patrão para dizer: olha, faz isso, faz aquilo. E eu acho que isso foi bom para mim, porque eu não alienei essa relação com o tempo, sabe? E eu trabalhei em 3 empregos, assim, com carteira assinada e tal. Um foi na rede de locadoras, videolocadoras do meu pai, bons tempos aqueles, é, onde o trabalho era relativamente sem grandes desafios. Eu também trabalhei numa ONG, né? Como, como psicólogo dessa ONG. E eu também trabalhei como professor acadêmico, né, na universidade. Sou formado em psicologia pela USP e trabalhava com psicologia social, dinâmicas de grupo e assim por diante. E psicanálise também. E eu decidi que aquilo não era para mim, né? Que eu não queria ter um patrão, não queria ter. Eu tenho horários fixos, mas eu não queria ter horários fixos como um assalariado, como um empregado. Né? E aí a exigência de administrar o próprio tempo ela se tornou ainda mais peremptória, ela se tornou ainda mais importante. É, e eu acho que tem uma outra questão que a gente precisa discutir antes da gente começar com as técnicas, é a questão do sono. Né? A gente se sente muito cansado, a gente tem dormido cada vez menos. Tem uma pesquisa da Sociedade Europeia de Endocrinologia, ESE, na sigla em inglês, que descobriu que adolescentes que passam mais de 4 horas por dia utilizando dispositivos eletrônicos demoram em média 30 minutos a mais para dormir e também para acordar no dia seguinte. Isso acontece porque a luz azul, que é emitida pelas telas dos celulares, tablets, computadores, interfere no funcionamento do relógio biológico, responsável pela produção de melatonina, que é um hormônio responsável pelo sono. A questão é que a gente sai da tela do computador durante o dia e pula para a tela do celular nos intervalos e à noite pula para a tela da televisão, muitas vezes para ver uma série do Netflix. Ou seja, a gente está sempre diante das telas e essas telas elas liberam essa iluminação. Isso atrapalha o nosso sono e atrapalha a nossa concentração, o nosso foco, né, durante o dia. A questão é que a gente começa a produzir uma produtividade não, começa a gerar uma produtividade contraprodutiva, né? E que é muito nociva, é muito deletéria. Ao mesmo tempo, é engraçado, né? A gente vive numa era em que um bem que é cada vez mais valorizado é o silêncio. A gente está na era do ruído. Me chama muito a atenção. Eu passei uma grande temporada em Berlim. E Berlim é a cidade das festas, né? A cidade dos artistas, a cidade da subversão, em diversos sentidos, etc. E eu achava que eu ia encontrar muito ruído, porque eu venho de São Paulo. São Paulo, se você não tem um prédio construindo na frente da sua casa, você tem uma balada sendo, sabe? Tem sempre barulho em algum lugar, tem sempre alguma britadeira, tem sempre alguém quebrando concreto e erguendo concreto o tempo todo. E eu achava que Berlim ia ser dessa forma. E não era. Berlim era uma cidade super silenciosa, super tranquila, sossegada. Né? Outra surpresa que eu tive foi uma época que eu fui para
para Londres acompanhar a minha companheira que estava fazendo uma residência no museu. E uma amiga minha me falou: não, você tem que ir no bairro mais hype de Londres no momento, que se chama Primrose Hill. E eu também imaginei um lugar meio, sei lá, Vila Madalena, um lugar descolado, cheio de cafezinhos, cheio de lojinhas e tal. Cheguei lá, lugar mais morto que você pode imaginar. Não era morto, era muito vivo, mas eram casas, quase não tinha ninguém andando, era um lugar tranquilíssimo. E eu falei, nossa, o que que tem aqui? Pois é, justamente o que tinha aqui era silêncio. Calma. Por que que é o bar mais descolado? Porque é um bar onde as pessoas podem trabalhar, podem descansar, elas parece que a vida não está acontecendo lá fora, o que faz com que elas possam mergulhar nas suas atividades, na relação com os filhos, né? O ruído ele produz urgência, né? Então você está ao mesmo tempo no centro do mundo ou num dos centros do mundo, né? Londres é uma grande capital, São Paulo, numa grande capital e poder ficar tranquilo, isso é ouro, né? No tempo, na era do ruído, o silêncio é, vamos dizer, um bem muito, muito valioso. Esse tipo de raciocínio, ele se aplica e ele se desdobra, ou seja, ele tem reflexos na leitura, nos hábitos de leitura das pessoas. O que a gente vê é que as pessoas, elas, número um, elas estão cada vez lendo livros mais palatáveis. Elas sempre buscaram, em geral, livros palatáveis. O que é um livro palatável? Entre, vamos dizer, uma obra do William Faulkner, que está te desafiando como leitor a todo momento, né? Exigindo um sistema cognitivo que não é um sistema acomodado de cognição, mas um sistema exigente de cognição, a gente vê, vamos dizer, a ascensão de livros que são mais fluidos, né? Livros com diálogos, livros fáceis de compreender. Isso é uma coisa. A outra coisa é que esses livros também são mais longos. Né? Você fala, nossa, Thiago, mas espera aí, a atenção não está diminuindo? Por que as pessoas estão procurando livros mais longos? Né? A gente teve uma discussão alguns anos atrás que os escritores estavam falando, não, a ideia é o microconto, é o conto, porque afinal de contas o pessoal não tem tempo. Não é, o contrário, o que mais vende é romance. Se possível, uma saga em 3 volumes. Por quê? Por quê? Por que isso acontece? Porque cada livro novo, cada autor novo é uma nova lógica, são novos personagens, é um novo estilo. Isso exige também do leitor uma certa adaptação, né? Então, um romance longo, quando o livro é bom e você se deixa capturar, né, pelos personagens e tal, ele é, vamos dizer, um livro mais buscado. Vai atrás, por exemplo, do Murakami, um Q84, um volume 1, volume 2, volume 3. Pô, a tua chance de ir até o terceiro volume é um livro de 1.500 páginas. Né? Um livro de 1.500 páginas vende, às vezes, mais do que um livro, do que uma obra do Faulkner, uma novela de, sei lá, 80 páginas ou 90 páginas, ou uma obra de um autor russo que você não conhece e tal. Enfim, né, isso tem sido uma tendência. Eu acho que a gente não precisa seguir tendências, mas eu estou descrevendo um fenômeno, né, que eu acho que é um fenômeno para o qual a gente precisa se atentar. Não é? E na era da desatenção, na era da distração e na era da produtividade contraprodutiva, o que a gente precisa é encontrar foco, né? É encontrar concentração. Isso é uma habilidade, isso é uma técnica, não é algo que seja dado de imediato, né? Pelo contrário, a gente está sendo exercitado continuamente a se distrair, a mudar a nossa atenção a cada 3 minutos, a cada 2 minutos. Você abre uma tela do computador, você tem lá o vídeo que você está assistindo e você tem outros 25 vídeos, não é? Por isso que eu falo sempre no começo dessas aulas, gente, sei lá, modo avião, tenta se isolar um pouco, faz de conta que você está numa sala de cinema, né? Tenta isolar as variáveis para você poder se concentrar, porque o prazer também da experiência, ela se dá nessas situações, né? Ou seja, a gente vai precisar, como escritoras, como escritores, fazer exercícios de concentração, exercícios de consciência. Exercícios de concentração são exercícios de consciência. Quando você guarda o seu celular na gaveta, por exemplo, fala, olha, eu cheguei de casa à noite, nada é tão importante, você guardar o meu celular da gaveta, por que na gaveta? Porque na gaveta você não vai ficar toda hora, alguém está falando alguma coisa, você diz, ah, vou olhar o Insta, né?
Porque é um exercício de consciência. Quando você decide desligar a televisão e abrir um livro, você está exercitando a consciência. Não sei se se vocês recebem, às vezes eu recebo baixe o serviço tal, ele resume um romance inteiro, perdão, em 12 minutos. Os livros, os líderes leem 50 livros por ano, leiam um livro em 12 minutos. Ora, bicho, se um sujeito admirável lê 50 livros por ano, não é tanto o conteúdo, né, responsável pelo seu êxito, quanto pela forma. Ou seja, o ato de ler é em si um exercício de concentração, um exercício de consciência. Isso é fundamental, não é? E outra coisa, o tempo ele é relativo. Todos nós temos 24 horas vezes 7. Façam as contas aí, acho que é 160 horas, 168 horas por semana. Né? Só que a questão é que muitas vezes a gente observa certas pessoas que parece que fazem muita coisa, né? Ou seja, muita coisa cabe no tempo delas, né? E outras pessoas que estão trabalhando, fazendo, e não tem tempo para nada. Ou seja, parece que o que elas fizeram é pouco, porque elas estão sempre apagando um incêndio, elas estão sempre fazendo alguma coisa para, vamos dizer, minimizar um prejuízo, elas sempre se sentem em dívida. Então, como que pode esse tempo ser tão flexível, né? Um exemplo que eu soube recentemente, depois de testar um modelo de 4 dias úteis, os japoneses eles têm um problema, eles trabalham muito, né? Eles morrem de tanto trabalho, eles literalmente morrem, tem uma expressão japonesa que significa morte por excesso de trabalho. É uma palavrinha, haroki, alguma coisa assim. E os caras, você manda eles embora para casa, eles não vão, eles ficam trabalhando, porque eles precisam, eles têm um código de ética muito forte e muito, muito duro também, né? O que fizeram recentemente na Microsoft foi falar, olha, a semana de vocês, a partir de agora, vai ter 4 dias, ou seja, é a semana útil de 4 dias, vocês vão descansar 3 dias, vocês vão trabalhar 4 dias. O rendimento desse pessoal aumentou, produtividade aumentou em 40%. E eu tô falando, gente, não tô falando. O artista ele não se liga muito nessas coisas, né? Ele fala, não, vou fazendo, não, a minha semana eu vou deixar rolar. Mas esses caras de empresa, eles ficam fazendo 1000 pesquisas para aumentar a produtividade dos funcionários. Né? Você tinha lá o modelo Henry Ford, né, que você ia botando o pessoal para fazer um trabalho na linha de produção, e você tem modelos mais inteligentes, mais contemporâneos, mais recentes, eu digo, que acumulam o conhecimento de diferentes tipos de trabalho. E a verdade é que o trabalho intelectual, muitas vezes, se você faz menos, você acaba fazendo mais. Mais uma das provas de que o tempo é relativo, o tempo é elástico, não é? Ou seja, como que a gente pode fazer, a partir das experiências das pessoas, os escritores, os artistas, para aprender algo com relação a essa volatilidade do tempo, essa volatilidade do tempo, e como que você pode fazer para usar isso a seu favor. A gente não precisa fazer mais, a questão é que a gente precisa fazer melhor. A gente não precisa fazer mais, a gente precisa fazer melhor. Né? A Toni Morrison faleceu em 2019, uma grande escritora, produziu muitas obras fantásticas, maravilhosas. Se vocês não conhecem a obra dela, busquem a obra dela, acho que vale a pena. Mas o que importa aqui dizer é como trabalhava a Toni Morrison. Toni Morrison trabalhava das 9 às 5 da tarde, das 9 da manhã às 5 da tarde. Era uma mãe solteira, tinha 2 crianças, 2 filhos para cuidar. Né? Como que ela fazia? Tem um momento que ela diz, olha, eu não sou capaz de escrever com regularidade. Eu nunca fui, principalmente por conta do meu trabalho, das 9 às 5 da tarde. Eu precisava encontrar entre esses 2 horários, com pressa, ocupar, ou seja, ela precisava escrever no horário do almoço e tal, ou ocupar grande parte dos fins de semana e horários matinais. Durante grande parte da sua carreira, ela não apenas trabalhava todos os dias, como dava cursos de literatura em universidades e criava sozinha seus 2 filhos. O importante, ela diz, é que eu não faço mais nada. Eu evito a vida social normalmente associada à publicação. Não vou a confraternizações, não faço nem participo de jantares.
Preciso dessa hora da noite porque aí consigo render muitíssimo e posso me concentrar. Quando me sento para escrever, eu não hesito, eu nunca hesito, eu jamais hesito. Eu tenho tantas outras coisas a fazer com os meus filhos e a docência que não posso me dar ao luxo de hesitar. Ou seja, ela vai, senta e escreve, né? Remou as ideias no automóvel, no caminho até o trabalho, no metrô ou mesmo quando estou cortando a grama. Quando enfim chega ao papel, algo já está lá, ou seja, ela já foi remoendo as coisas que ela já foi elaborando as coisas que ela vai escrever. E aí, assim, dessa forma, ela consegue produzir. Ela é uma grande produtora de livros, escreveu muitos bons livros em quantidade, né? A gente vai falar sobre esse tipo de prática da Toni Morrison. Isso é um estilo, né? Que é recusar tudo, rejeitar todo o resto, porque afinal de contas você tem lá muitas exigências que já estão dadas de antemão, né? E tem uma outra, eu vou falar um pouco do meu esquema, né? Qual que é o meu ano de 2019? Eu falei para vocês, eu sou um cara que como eu abandonei os trabalhos fixos, né? Eu sou freelancer há 20 anos, ou eu aprendi a usar o meu tempo, ou eu me dava mal. É isso, né? Ou você aprende a usar o seu tempo, ou você vai se dar muito, muito mal. Porque você não vai render, você não vai produzir, você não vai ganhar dinheiro, aí você não vai ter tempo, porque esse tempo vai ser um tempo neurótico. Tempo sem dinheiro também não é um tempo bom, é um tempo preocupado com o dia seguinte, é horrível, é pior que trabalho, né? Ou seja, é melhor você trabalhar e ganhar seu dinheiro do que. E aí eu tive que aprender a organizar o meu tempo, né? Então faz muitos anos que eu estou estudando técnicas e estratégias de gerenciamento do tempo. Eu vou para psicologia, mas eu também vou para administração, eu vou para outras áreas, né? E consigo tirar, vamos dizer, aquele monte de frase motivacional, eu deixo isso de lado e vou para as técnicas, vou para o que realmente funciona. Meu ano de 2019 foi foi eu acho que um ano muito bom assim do ponto de vista do uso do tempo. Eu fiz muita coisa, né? É engraçado porque em cada ano, dependendo dessa sua musculatura com relação a essas técnicas, você consegue fazer mais ou você consegue fazer menos, né? O que cabe no seu dia, o que cabe no seu ano, né? Meu ano de 2019 eu passei uma temporada de 6 meses na Ásia, viajando, 6 países diferentes. Eu comecei em Portugal, depois Tailândia, Vietnã, Japão, China, retornando pela Espanha de volta ao Brasil. Eu consegui escrever um livro praticamente inteiro ao longo desse ano. Aí você fala, nossa, não foram dois? Pois é, não foram dois, foi um. Porque ao mesmo tempo eu publiquei um livro em final de novembro de 2019, eu publiquei um livro. Eu organizei uma antologia, que é um outro livro, ou seja, eu lidei com 3 livros ao longo de 2019. Eu fiz o meu lançamento de cursos promovidos aqui pelo canal, são cursos 100% online. Eu coordenei um evento em outubro chamado Ficções de Interlúdio, que se deu no Instituto Vera Cruz, um evento com convidados, muito bacana. Eu li 50 livros. Por que isso é importante? Porque muitas vezes quando a gente cuida das coisas que são mais importantes, você vai lá e deixa outras coisas que também são importantes, mas não são urgentes, a gente vai falar sobre isso, para trás. Então, aqui eu coloco coisas que são, vamos dizer, que normalmente quando a gente faz aquela, fala, escrevi um livro, mas não fiz isso, isso, isso e aquilo. Não, eu li todas as semanas, praticamente uma vez por semana, eu terminava um livro. Né? Eu atendia centenas de participantes dos meus cursos, centenas, e eu digo centenas, são centenas. Eu me preparei para 2020, ou seja, meu 2020 já estava planejado, já está planejado para primeiro semestre inteiro já. Né? Eu consegui contratar uma assistente administrativa, que é um processo que para quem contrata, você sabe que a coisa, se você vai fazer bem feito, leva um mês de trabalho. Eu corro, ou seja, eu continuei correndo 3 vezes por semana. É, eu tenho atualmente 40 anos, então eu corro pianinho, eu não quero vencer maratona, não é esse o propósito. O propósito é ter uma rotina saudável, né? E ao mesmo tempo eu cozinho, eu vou todas as semanas numa feira de orgânicos, ou seja, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha saúde, eu leio 50 livros, eu dialogo com centenas de participantes dos meus cursos,
né? Eu escrevi um livro, eu publiquei um livro, eu organizei um livro da antologia dos participantes do curso de Introdução à Escrita Criativa, que se publica, a gente publica uma antologia no final do curso para que os participantes possam ver todas as etapas do processo de publicação, etc. Ou seja, 2019 foi um bom ano do ponto de vista dos cuidados, né? Eu viajei, eu li, eu escrevi, eu fiz tudo o que eu queria, né? É, e eu vou passar para vocês, né, o que aqui, vamos dizer, o meu, o estado mais recente, vamos dizer, o conhecimento mais recente que eu tenho para transmitir, do ponto de vista de recursos, técnicas e salvaguardas, para que você possa cuidar bem do seu tempo, para que você possa encontrar tempo para escrever. Porque no final das contas a gente está falando disso. Você pode aplicar isso, você vai aplicar isso na sua vida. Se você aplicar isso na sua vida, você vai ganhar tempo. Se você aplicar isso na sua vida, você vai ter tempo para escrever, né? E é o que eu falei, eu não vou falar aqui, olha, gente, passem menos tempo nas redes sociais, porque você sabe disso. Você sabe, tem aplicativos que bloqueiam lá, tem um aplicativo chamado Freedom, liberdade em inglês. Você vai lá, usa, instala ele e tal, ele bloqueia, você põe lá um horário, ele bloqueia. Enfim, isso aí, qualquer Google Search você busca. Essa aula não se trata disso. Né? Não se trata de uma frase motivacional que você vai lá e falar, ai, tô inspirado. E aí isso dura um dia e meio e depois você tá de novo com a sua vida, de novo com os seus conflitos, com os seus desejos e com a dificuldade de botar em prática seus desejos, né? Então, o que a gente vai falar daqui? Recursos, técnicas e salvaguardas. Bom, a gente divide essa aula em 6 etapas. A primeira etapa que eu queria traduzir, passar para vocês, se chama mapeamento. Na verdade, o que você vai fazer nessa etapa? Você vai listar tudo que você faz. Tudo que você faz, você vai botar numa lista, né? Então, gente, se vocês não estão com um caderninho aí para anotar, peguem um caderno para escrever, porque a gente vai passar muita orientação, né? Muitas tarefas para vocês fazerem, que não vai dar tempo de fazer agora imediatamente, mas que é importante que vocês tenham isso num caderno para vocês poderem fazer isso. E eu vou dar uma semana para vocês começarem a aplicar essas técnicas, tá bom? Então, primeira coisa, e é tudo muito simples. Vocês vão ver. Então, em primeiro lugar, faça uma lista de todas as suas atividades. Então, eu pus lá suporte e monitoria dos meus cursos, a escrita do meu romance, do meu livro de contos, etc. Preparação de aula, se você é um professora, a gente sabe que a gente dedica tempo à preparação de aula. Se você trabalha com redes sociais, edição de vídeos, aqui eu pus o meu livro, por exemplo, divulgação de Dionísio em Berlim, contato com outros, com jornalistas, com escritores, com editores, né, envio dos exemplares, tudo isso é divulgação, né? Anúncios nas redes, Instagram, ou seja, estou falando aqui das coisas que eu faço, né? As lives nos grupos fechados, tal, reunião de condomínio, e põe tudo que você faz, você vai fazer uma lista de todas as atividades, tá? Aula, eu faço aula de yoga, Thiago, ponha a aula de yoga. Eu corro 3 vezes por semana, ponha a corrida. Eu sei lá, eu faço um voluntariado, não sei aonde. Ponha isso aí, tá bom? E aí o que você vai fazer, né? Você pensa, eu não tenho tempo para escrever, certo? Você vai pôr todas as suas atividades. Aí o que você vai fazer? Você vai estruturar essas atividades num quadro. Você pode fazer um quadrante, não precisa ser uma bolinha dessa forma como está desenhada aí, mas você vai fazer um quadrante, você vai ter 4 sessões, né? A seção superior direito se chama desejo, desejo inferior nula, à direita distração, à esquerda alienação. Na parte de cima, você vai escrever tudo aquilo que você gosta de fazer, ou seja, você tem vontade de fazer, e na qual você é competente, né? Ou seja, aquilo que você faz, que você gosta de fazer e que você faz bem. É a zona do desejo. Você gosta de fazer e que você faz bem, né? Escrever, né? Aqui você vai incluir também tudo aquilo que você, embora você pode, por exemplo, pensar, mas eu gostaria de escrever melhor, eu gostaria de me formar, eu gostaria de estudar, eu quero escrever melhor, mas ponha no desejo, tá? Do lado direito, você vai colocar as atividades da zona da distração. São aquelas coisas que você gosta de fazer, só que você não é muito competente para fazer, sabe? Você não é muito boa, nem muito bom para fazer isso, né? Mas é aquilo lá, é aquele tipo de atividade que você faz quase
para procrastinar, né? Para fugir daquilo que você gosta de fazer, que você faz bem, ou seja, para fugir daquilo que, ah, Thiago, mas a gente foge do nosso desejo, né? Pois é, a gente foge. Aham. Pois é, muitas vezes a gente fica fazendo umas coisas para ganhar tempo, com medo de encarar aquilo que realmente a gente quer fazer, né? Realmente a gente quer tá apontando para o nosso futuro, para o nosso horizonte, né? Você vai colocar, eu, por exemplo, eu gosto de montar site, eu gosto de tem uns programas de montagem de site, assim, eu gosto, eu me distraio, sabe? Só que é isso, outra pessoa pode fazer aquilo que eu faço melhor, mais rápido, né? E com a mesma hora aula que eu recebo. Ou seja, se outra pessoa pode fazer isso, é muito melhor que eu faça aquilo que eu faço bem e aquilo que eu gosto de fazer. É muito melhor que eu faça as coisas da minha zona do desejo do que da minha zona de distração. Em outro campo você vai colocar aquelas coisas que te falta vontade, que você faz bem, sabe? Você é bom naquilo, você é boa naquilo, mas você não tem vontade de fazer aquilo, porque tem coisas que são assim, né? Muitas vezes a gente se acha no dever de fazer aquilo para o qual a gente é bom, mas não é necessariamente isso, né? Você não precisa fazer aquilo no qual você é bom, né? E que você não tem vontade, aquilo não aponta para o teu horizonte, né? Aquilo não aponta para o que você deseja fazer, né? Muitas vezes teu pai, tua mãe te colocou numa faculdade, te colocou numa tarefa, que aí você aprendeu a fazer, você faz bem, mas você fala, meu, nunca tive, nunca foi minha vocação isso. Isso você vai colocar na zona de alienação, né? E embaixo, você vai colocar todas aquelas atividades que você já listou, onde você não tem nem vontade, nem competência, você faz mal e você faz sem vontade. Essa é a zona nula, né? Essa é a zona nula. A partir dessa estruturação de atividades, o que você vai fazer? Você vai ou automatizar, ou delegar, ou eliminar as atividades. O que você pode fazer na sequência de tudo que você faz? E aí eu acho que, meu, vale fazer um café, sair, passear, andar com essa listinha, sabe? Olhar e falar, meu, o que dá para delegar? Né? O que dá para passar para outra pessoa? No meu escritório, no meu trabalho, para minha parceira, para o meu parceiro? O que dá para delegar? Né? O que dá para eliminar totalmente? O que dá para tipo, falar, meu, cara, tudo bem, é legal isso, mas não é para esse ano. Ou, é legal, tudo bem isso, mas na boa, não é a prioridade. Eu vou eliminar isso aqui. Ou eu não faço bem, eu não estou afim demais de fazer isso. Eu quero que você elimine isso aí. Eu acho que é algo que vai exigir de você um certo luto, mas vai lá. E automatizar, o que eu chamo de automatizar? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, aplicativos que resolvem a nossa vida. Eu ouvi dizer nos Estados Unidos que agora tem um aplicativo eu não ando de carro, não tenho carro. Às vezes eu alugo o carro quando eu preciso, mas eu não tenho carro. Eu moro em São Paulo e numa zona central e tal, e não preciso de carro, né? Mas para quem tem carro, tem um aplicativo nos Estados Unidos em que você é, onde vem um sujeito com uma caminhonetezinha e ele enche o teu tanque para você. Tem um negócio assim, você não precisa mais imposto de gasolina. O que isso é? Automatizar. Você não paga mais pelo preço da gasolina, olha só, para o pessoal dos startups aí. Essa é uma boa ideia. E o pessoal vai lá e enche o teu tanque. Eu não sei exatamente como funciona, mas o cara fala, meu, eu passo 2, 3 vezes por semana, sei lá, 5, 10 minutos. Me incomoda isso, porque é sempre os 5, 10 minutos que eu tô indo para uma reunião, que eu tô indo correr para algum lugar importante. E, e de repente estou lá e a pessoa enche o meu tanque para mim. Isso é maravilhoso, né? Tem um sistema que também é uma automatização, ou seja, você faz alguma coisa, mas você produz um workflow, você produz um fluxo de trabalho, você põe isso nas suas notas que estão lá no teu desktop, ali na tua mesa, no teu laptop, e se você escreve esse fluxo de trabalho, você não perde tempo pensando, ai, peraí, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Você cria um ritual de atividades, de uma sequência de atividades. Ou seja, você está automatizando essa sequência de atividades e muitas coisas que eu fazia, às vezes, levava uma hora para fazer, eu passei a levar 15 minutos. Sério mesmo, 10 minutos. Por quê? Porque estava lá. E todo dia eu ia lá e ticava. São atividades complexas, às vezes, né? E aí você vai lá, elimina, e você vai concentrar, né? Ou seja, o que deu para delegar, o que deu para automatizar, o que deu para eliminar, e você vai ficar
olhando para a tua zona do desejo, né? A tua zona do desejo, aquelas coisas que você faz bem, né? Aquelas coisas que você gosta de fazer e que você faz bem. Gente, o objetivo é que você concentre 80% das suas atividades na sua zona de desejo. Se você quiser crescer, mesmo na tua empresa, no teu trabalho, né, na tua atividade profissional, é importante que você concentre como meta, né? Isso não é uma coisa que você vai conseguir fazer da noite para o dia, não vai. Eu levei um tempo para fazer isso, né? Mas hoje eu faço isso. 80% das minhas atividades estão na minha zona de desejo. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Essa aula é de um tema que eu acho fascinante, é um assunto que eu gosto, e eu gosto de fazer, eu gosto de dar aula. Né? Ou seja, é 80% da minha atividade. Não é? E aí agora a gente chega na segunda etapa. Né? Essa aula vai ficar um pouco mais longa do que eu tinha previsto, gente, mas não importa. Ela é fundamental. E eu acho que ela tá. Se você tá sem tempo para assistir essa aula, é justamente por isso que você tem que ficar aqui e assistir essa aula. Segunda etapa desse processo de administração de tempo se chama recusa. Recusa. A nossa habilidade em dizer não. Né? A nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa realização com o nosso tempo, com a nossa semana, com a nossa vida, com as coisas que a gente faz, está intimamente relacionada à nossa habilidade de falar não, né? E falar não para muitas coisas que muitas vezes você quer dizer sim, né? Mas que você precisa dizer não. Né? Você quer dizer sim, às vezes você quer dizer não e você não consegue dizer não porque você se sente culpado, né? Você começa a somatizar, você começa a criar um sintoma da tua incapacidade em dizer não, né? A questão, gente, é que cada atividade que a gente faz tem um custo de oportunidade. O que isso significa? Cada sim que você diz, muitas vezes um sim que você não queria ter dito sim, ele implica em muitos outros nãos, né? Aquele filme que você saiu para assistir é um tempo que, sei lá, ou, sei lá, um evento, é um tempo a menos com os teus filhos lá, de qualidade que você tem para sei lá, para ter, entende? Ou seja, para cada sim que você diz muitos outros nãos, ou seja, você vai, inevitavelmente, dizer não, né? É, a Toni Morrison, né? O que a Toni Morrison está falando? Olha, eu não vou para lançamento, eu não vou para essas atividades ligadas à escrita, porque eu preciso escrever, né? Eu tive que fazer um sacrifício. Às vezes eu quero tomar um drink, sabe, jogar a conversa fora. Mas olha, eu sei da minha semana, eu sei que eu tenho dois filhos para criar, eu sei que eu trabalho das 9 às 5, eu sei que eu dou aulas de escrita, então eu vou ter que saber, sabendo disso, eu vou ter que dizer não. E dói, né? Principalmente para o outro, né? Dizer não, né? Faça uma lista, adoro isso, adoro isso. Faça uma lista de oportunidades, eu chamo isso oportunidades, previamente rejeitadas, que você vai rejeitar previamente, sei lá, eu nem sou poeta, mas eu pus aqui algumas coisas, montar um curso de poesia, tomar um café com aquele, sabe? Porque, sei lá, tem gente que quer conversar com você, quer tomar um café com você, mas você pode até ir lá e tomar um café, mas muitas vezes você vai usar o melhor do teu tempo se você não tomar aquele café. Se você não for tão disponível assim, né? Eu acho que é legal você pensar para quem que você legal deve estar totalmente disponível, para quem você deve estar parcialmente disponível e para uma galera que você não está disponível, infelizmente, né? Puxa vida, durante o máximo de tempo possível eu tentei estar 100% disponível para as pessoas. Mas à medida que você vai crescendo na tua vida, você vai ter que dizer não. Né? Aí eu pus lá, fazer um talk show na televisão, estudar alemão. É isso, estudar alemão. Estudar alemão, desculpa. Você vai estudar alemão, você está dizendo um sim. Isso vai te tomar, sei lá, 1 hora, 2 dias do teu tempo por semana, 5 vezes por semana, durante anos, anos. Né? Então, estudar alemão é realmente importante para você? Para muita gente é. Sabe, eu não estou falando que estudar alemão por si só é ruim, não, mas você vai fazer uma lista das coisas que você não vai abrir o canal no YouTube. Você fala, meu, desculpa, na real, eu quero escrever meu livro, entendeu? Não vou abrir o meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, mas é isso, está sistematizado, está automatizado, é um sistema muito mais automatizado. Então eu faço isso que o sujeito começa a fazer, leva 50 horas, eu faço em 20 minutos, tá? Essas são as três fases, os três estágios
da nossa sintomatização em relação à recusa, né? Ou seja, primeiro é protelação, sabe? Aquele tipo de resposta que você fala, ah, claro, sim, vamos fazer isso, com certeza, só que você não define dia, você não define horário, você não passa o e-mail para a pessoa, você não põe na tua agenda, não tem nada resolvido, aí daqui a um tempo o cara vai te escrever, aí você vai ficar frustrado de novo, por quê? Porque você não disse não da primeira vez, não é? Aí muitas vezes o que que acontece? Você escreve e fala, ah, olha, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ou seja, você pinta um quadro vitimizador. Ou seja, você fala, tá se identificando? Pois é. Você fala, ah, nossa, não, você não sabe, a minha vida tá muito difícil. Ou seja, você coloca um monte de coisa lá que na verdade nem é problema da pessoa, né? E você fala, pô, essa é a melhor maneira de responder um não? Não é melhor dizer não, né? Ou seja, primeiro, protelação, você fica adiando o negócio, adiando, 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 né? E, porra, cara, assim, você sofre, a pessoa sofre. Queixa a mesma coisa. Você deposita no e-mail para a pessoa um monte de coisa que não é problema dela. Não é problema dela como você administra seu tempo. É quase como se você nesse e-mail você jogasse tudo e falasse, olha, veja aí como tá difícil, olha, tenta encaixar aí você para ver como é impossível. Não, mas desculpa, essa tarefa é tua, sabe? Não é dele, não é da pessoa que tá te convidando para dar uma palestra não sei aonde, entendeu? Tipo, pô, a pessoa foi legal, ela te convidou para dar uma palestra. Ela quer saber se você pode, ela vai insistir, ela quer muito que você vá, né? Aí tem uma terceira resposta que é fuga, né? O que que acontece? A pessoa escreve um e-mail para você, aí o que que você faz? Você não responde, você fica lá, você fica ganhando tempo, você fica enrolando. É uma outra forma de protelação, só que é uma protelação ausente. Você se finge de morto, né? Você se finge de morto. É horrível isso. Não é muito melhor, você vai gastar menos energia a médio, a curto, médio e longo prazo se você souber dizer não. Né? Uma maneira muito boa de dizer não é um modelo sim, não, sim. Né? A pessoa te manda um e-mail te convidando para alguma coisa, né? Aí você quer escrever teu livro, você já sabe que isso é uma prioridade para você, tá? E aí o que você vai falar? Você vai falar, olha, que legal, muito bacana esse convite, poxa, que legal esse projeto, não é? De verdade, ou seja, você vai ser sincero, porque muito provavelmente você achou legal esse projeto, né? Ou seja, o sim. Aí tipo, você vai falar não, você vai recusar, você vai falar, olha, para eu poder honrar todos os meus compromissos, eu não consigo mais incluir isso ou mais nada na minha agenda, me desculpe, né? E aí o que você vai dizer depois um sim, é um modelo sim, não sim que você vai falar, mas olha, porque você falou com fulano, você falou com o escritor Beltrano, poxa, convida essa pessoa, pô, no que eu puder te ajudar, eu não posso participar dessa palestra, mas, poxa vida, pro resto disso, conte comigo, parabéns, se quiser aí eu divulgo, sabe? É isso, é um sim, não sim, um grande abraço, e você realmente, é legal que você soube daquele evento, enfim, você não se desengaja totalmente, a gente tem medo porque qual que é a questão? Porque a gente tem muito medo de rejeição. A gente tem medo de rejeitar. E a gente sabe que a gente vai frustrar o outro. Né? E vai frustrar, vai. E tudo bem, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? E como que a gente faz com compromissos que você já fez com a pessoa, você já falou que você vai fazer, não é? Você já disse para a pessoa que você vai fazer aquele tipo de atividade, ou seja, Tiago, eu quero começar a escrever em 2020 e eu tenho umas duas coisas lá que eu não quero mais fazer e eu quero dizer não. Como que eu faço? Né? Como que eu vou te dar um template de um e-mail para você? Tá? Vou te ajudar, passo a passo. Em primeiro lugar, eu queria te dizer que, olha, pessoas de integridade mantêm a palavra. Então, na medida do possível, sim, termine de fazer isso que você começou. Honre com esse compromisso. Honre com esse compromisso. Eu acho muito importante, gente. Eu acho que a gente precisa cuidar muito dessa ética do trabalho, sabe? Eu acho que um bom trabalho é um trabalho em equipe. E se você puder honrar com o seu compromisso, você está aumentando a chance de o outro honrar com o seu compromisso. Todo mundo trabalha melhor. O pior ambiente de trabalho é um ambiente de boicote. Ou seja, você nunca sabe quando pode contar com o outro, quando não pode. Né? Para quem trabalha em equipe sabe do que eu estou falando. Né? Então, sim, eu acho que vale a pena manter a integridade, vale a pena manter a palavra. Né? Por isso que essas etapas que eu vou falar, eu acho que é levando em consideração essa consciência, né? E essa importância de, olha, você fez uma promessa, cumpra.
né? E dentro dessa promessa e desse cumprimento, tente dialogar, tente de negociar. Em geral, as pessoas sensatas vão entender o que você está falando. Então, em primeiro lugar, por exemplo, no teu e-mail, na tua conversa, no teu café com essa pessoa, assuma a responsabilidade. Fala, olha, você me convidou, né, para fazer tal coisa, para dar esse curso. Puxa vida, olha, eu sei, eu disse sim, né? Eu disse sim, ou seja, você vai assumir a responsabilidade. Você vai falar, olha, sim. Aí em seguida você vai reafirmar a sua disposição e honrar com o compromisso. Você vai falar, olha, eu sei que eu me comprometi com isso, eu estou disposto a fazer isso. Ou seja, eu tenho essa disposição. Em terceiro lugar, você vai explicar por que honrar o compromisso talvez não seja o melhor para outra parte, né? Você muitas vezes fala, olha, putz, eu sei que eu resolvi ser presidente aqui ser diretor da reunião de condomínio e tal, mas olha, eu queria apresentar para você a ideia de Beltrano, né? Já falei com Beltrano, já falei com Cicrana, a gente conversou, tal. Ou seja, você vai mostrar que, eu não entendo muito dessa área, talvez, porque sei lá, às vezes você honra com compromisso e você fala, poxa, eu achava que eu tinha tempo para me preparar, eu não tenho tempo para me preparar. Então fala isso, olha, eu pensei que eu fosse ter mais tempo para me preparar. E mais uma vez, reafirme a disposição, olha, é, se você não puder resolver esse problema da minha ausência, tudo bem, eu tô lá, eu vou fazer esse negócio. Ou seja, você não vai deixar ninguém na mão, né? E por último lugar, você se oferece para ajudar a resolver o problema, que é, bom, vamos achar um substituto, eu tô com você, né? Você não vai largar a pessoa simplesmente, vai falar, olha, desculpa, eu não posso, eu sei que eu honrei, só que, ó, fulano, não é isso que eu tô falando, hein? E mais uma vez, você vai falar isso com muito cuidado, você vai falar isso com empatia, sabendo que que a outra pessoa, ela tem suas responsabilidades e que você está jogando, às vezes, uma carga para cima dela, né? Leva tudo isso em consideração e, levando tudo isso em consideração, sim, muitas vezes aquilo que você acha que é inegociável, vai lá, sabe, assim, respira, engole o teu orgulho, fala abertamente, seja franco, seja honesto e honesta, seja sensata, seja sensato. E muitas vezes o que acontece é que você consegue liberar, uma tarde inteira na tua semana. Você fala, nossa, tá lotada a minha semana. E às vezes você consegue liberar uma tarde inteira na sua semana, não é? Bom, essa é a etapa 2. Vamos para a etapa 3. Mas antes de ir para a etapa 3, tem esse slide aqui que eu deixei, que é o seguinte. Você não vai crescer se você continuar a se sentir mal em fazer menos, né? Para crescer, você precisa fazer menos, não precisa fazer mais. Nossa, Thiago, caramba, pois é, né? Para crescer, você vai ter que fazer menos, não fazer mais. E para isso você vai ter que você tem que parar de se sentir mal, porque se você continuar se sentindo mal, aquela tarde que você liberou depois de negociar isso arduamente com seu colega, com seu amigo, você vai preencher, você vai botar a maldita aula de alemão lá, entendeu? Que você não sabe, é isso. Por quê? Por culpa, porque você não consegue, por ansiedade, por angústia, entendeu? Porque você, de alguma forma, é um sintoma, você está sempre ocupado, você está sempre ocupado. Né? Porque, de alguma forma, é um lugar, é um lugar cômodo e incômodo, não é esse? Então, você vai ter que trabalhar internamente essa habilidade, porque é uma habilidade de fazer menos. De fazer menos para poder planejar, para poder escrever teu livro, para poder, assim, arcar com as responsabilidades não só do passado. Do passado eu quis ser psicóloga, eu quis casar, eu quis ter filhos. Essas são responsabilidades do passado que se prolongam hoje, continuam sendo desejos atuais. Beleza, ok. Mas as coisas do futuro. Porque você não quer só isso, você não quer só o que você quis há 10 anos e que você continua tocando hoje em dia. Você também quer outras coisas, você reformulou seus projetos. E agora, como é que você pode fazer? Né? Então, para fazer, você vai ter que fazer menos. Você vai ter que abrir espaço. Não tem jeito. Exploração. Então, primeira etapa, qual foi, pessoal? Mapeamento. Segunda etapa, recusa. Terceira etapa, exploração. Quem recebeu meu e-mail essa semana, ou viu meu post essa semana, recebeu aquela mensagem do Eisenhower, que fala, poxa vida, eu tenho várias coisas urgentes e importantes para fazer, o problema é que todas as coisas urgentes não são importantes, e todas as coisas importantes que eu tenho para fazer nunca são urgentes. Né? O que você vai fazer? Você vai pegar um caderno, né? vai de novo elaborar suas atividades,
você vai fazer um quadrante, assim mais ou menos como está nesse desenho. Né? No canto superior esquerdo, você vai colocar todas as coisas que são urgentes e importantes na sua semana. Né? Para isso, você vai ter que fazer um trabalho interno de pensar, pô, é verdade, tem coisa que é importante, mas não é urgente, eu embananava tudo. Pois é, esse é o exercício, né? Realmente todos nós embananamos. Então, quando você começa a fazer esse exercício, você começa a parar de embananar. Né? Então, o que é importante e urgente? Isso você vai ter que fazer naquela semana. Do lado direito, você vai ter que colocar as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Pois é, tinha um monte de coisa que é. Pois é, Thiago, poxa, eu preciso fazer tal coisa que é super importante, mas que eu estou protelando infinitamente, né? Aí do canto inferior esquerdo, você vai colocar as coisas que são não importantes, mas urgentes. E o que eu chamo de importante? É importante para você. O que é importante para você e o que não é importante para você. Você já fez aquele outro trabalho de discriminação de tarefas e você tem muito mais, vamos dizer, capacidade agora de fazer esse quadrante aqui, a matriz de Eisenhower. Né? Você vai colocar as coisas que são urgentes, mas não são importantes. Essas você vai delegar. Essas você vai delegar, sabe? Você vai pegar alguém que muitas vezes para ela é legal fazer aquilo, ela gosta de fazer aquilo. Você não gosta de fazer aquilo, mas ela gosta de fazer aquilo. Ou seja, é injusto. É injusto com você, é injusto com o outro. Delegar, putz, Thiago, como eu vou fazer? Pois é, a gente, na verdade, essa aula pode se desenvolver num curso de 9 horas, sabe? Mas é isso. Pensa numa maneira de delegar isso, tá? E no canto inferior direito, são as coisas que não são nem urgentes e nem importantes para você. O que você vai fazer com isso? Você vai eliminar, você vai tirar, sabe? Você nem vai botar, vou fazer em 2022. Não, você vai eliminar, tá bom? Esse é o quadrante de Eisenhower. Mais uma vez, também você vai dedicar um tempo a isso. Você vê que é um trabalho de reorganização das atividades que você vai fazer, tá? E aí, a partir disso, o que você vai fazer? Você vai eliminar. Para cada semana que começa, você vai estipular 3 grandes tarefas. Nossa, Tiago, mas eu preciso fazer 25 coisas. Pois é, parabéns. Você, a partir de agora, vai deixar de ser a tua vida vai precisar deixar de ser uma gincana de 28 tarefas, micro tarefas, né? E você vai colocar, tudo bem, você vai ter lá 28 tarefas. Mas o problema de 28 tarefas é que você vai fazer 15, você vai se sentir sempre em dívida, né? Não, a gente vai mudar um pouco isso. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 3 grandes tarefas que você fala, essa semana, as minhas 3 grandes tarefas, a partir do que é importante, do que é urgente, são essa. Sendo que, se eu cumprir essas 3 tarefas nessa semana, muitas vezes eu não cumpri aquelas 25, cumpri 12, tudo bem. Eu fiz essas 3. Essas eram as 3 grandes tarefas. Essas tarefas, elas estão ligadas ao que é importante para mim e o que é urgente para mim. Tem muita coisa que é urgente. Tem semana que você vai resolver só urgência, só pepino. Mas que essas urgências sejam importantes também, não é? E, gente, surpresa. Se você quer ser uma escritora, se você quer escrever um livro, finalmente tirar seu projeto da gaveta, uma dessas tarefas vai ter que ser escrita. Vai ter que ser escrita. É isso, né? Nossa, Thiago, mas aí eu vou ter que deixar de fazer tal coisa. Pois é, vai. Olha que legal. Você tem essa consciência agora, né? Mas agora você já sabe o que é importante e urgente para você. Você já sabe especificar as tarefas que estão concentradas na sua zona do desejo e você consegue trabalhar a partir dessa consciência, a partir desse alinhamento, não é? Você vai definir as suas prioridades. Né? Toda semana eu vou falar o que eu faço toda semana. Nossa, Thiago, você é um businessman. Pois é, eu sou um escritor. Mas eu peguei técnicas que são técnicas administrativas, né? Sem preconceito, né? Tem muita gente, tem muito colega meu que fala, nossa, não, eu tô fora. Vida é sonho. Pois é, bicho, mas você tá escrevendo teu livro há 10 anos, entendeu? Deixa eu tomar um copo d'água aqui, pera um gole d'água. Vamos ser franco, né? Tudo bem, você está escrevendo Finnegan's Wake, beleza, vai levar 25 anos, não tem problema. Escreva, mas mesmo você que está escrevendo seu Finnegan's Wake, James Joyce, mesmo você se reservava um tempo para escrever. E mesmo você se isolou em Trieste e organizou um sistema. É isso. E eu tô falando de James Joyce. Eu fui lá na casa do James Joyce, eu vi onde o James Joyce morou em Trieste, ele dá aula de inglês.
E ele escrevia, entendeu? E ele se organizou, ele sabia se organizar. Todo mundo que escreve, que publica, 10 livros, 80 livros, do Isaac Asimov, eles tinham um sistema. Pois é, então, vou falar de um dos meus sistemas, estou falando de outros, a gente está desenvolvendo aqui. Então, toda semana eu faço uma revisão semanal, na sexta-feira. Né? Por quê? Porque eu quero passar o fim de semana relaxando, não quero pensar em trabalho. O que eu penso? O que eu fiz essa semana? Né? O que deu certo? O que não deu certo? O que eu devo continuar? O que eu devo aprimorar? O que eu devo deixar de fazer? Né? O quanto que eu fiz das 3 prioridades? Porque muitas vezes teve 2 prioridades lá que eu fiz 100%. Eu consegui terminar. Sei lá, escrevi o capítulo 3 do meu romance. Consegui mandar 100 livros pelo correio do meu romance último, publicado. Sei lá, eu consegui tirar o visto para não sei aonde, entendeu? E aí muitas vezes o visto eu consegui resolver 50% disso, ou 25%, 75%. Aí você vai colocar isso aí, né? E aí você a partir disso vai pensar quais são as novas 3 prioridades dessa semana. O que eu vou fazer semana que vem, né? E a partir dessas 3 prioridades você vai dividir os seus dias no que você tem que fazer. Porque muitas vezes, por que você faz isso? Por que eu faço isso? Porque eu pensando na minha semana, eu coloco uma coisa lá para segunda, terça, quarta, quinta, aí eu penso, puxa, não, mas peraí. Esse lance da quinta eu preciso fazer segunda já. Porque o lance que eu pus para fazer segunda, esse outro lance tem que estar feito para eu fazer, você entende? Ou seja, às vezes é complexo o que a gente tem que fazer, às vezes está encadeado, né? E você tem que se organizar para entender o que você tem que fazer na segunda, deixando respiros às vezes, sabe? Falar, olha, nossa, olha, eu vou pôr isso aqui num dia, mas talvez leve 2, tá? E aí o que eu faço? Já pensa, já olha, já... E, gente, isso leva 15 a 20 minutos da tua sexta-feira. Põe na tua agenda, sei lá, 1h30 da tarde, depois do almoço. Não precisa acabar cedo, não precisa ser sexta-feira às 18 horas, quando você quer sair do escritório, fugir, tomar uma cerveja, sei lá, sabe? Fazer qualquer outra coisa. Põe lá num dia que você possa honrar com o teu compromisso consigo mesmo, e fazer essa sequência, né? Isso leva 15, 20 minutos. Isso te economiza, muitas vezes, horas na sua semana seguinte e permite que você descanse nessa semana, tá bom? Pessoal, quarta etapa. Quarta etapa. Então, qual que é a quarta etapa? A gente vai aprender a construir o exercício de concentração, né? Na sociedade da distração, na economia da distração, como que a gente faz para nos salvaguardar, para nos proteger, né? Eu, alguns anos atrás, em 2014, para ser mais exato, eu fui para Tailândia. Trabalhei lá como correspondente internacional, freelancer. Estava traduzindo um livro, que era uma biografia da Marina Abramovic, foi publicado pela Edições Sesc. Eu queria ir para um lugar longe do Brasil, tal, queria ficar mais isolado. Eu estava muito ansioso. Eu ficava muito, é difícil explicar isso. Mas assim, eu não estava conseguindo fazer nada direito. Eu não conseguia fazer nada, eu estava numa ansiedade constante, eu não conseguia ler um livro direito, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso em algum momento, vocês estão passando por isso em algum momento. Tudo, tá tudo lá, estão todas as abas abertas da tua cabeça, sabe? Todas as janelinhas abertas do seu sistema operacional, você tá entrando em parafuso, sabe? Burnout, sei lá, enfim, né? E eu entrei numa meditação Vipassana de 10 dias, né? Era 10 dias meditando, ó que legal, que gostoso. É uma loucura, é relaxante? Não é relaxante. Você fica louco. Durante 3 dias você acha que você fala, meu, eu não suporto a mim mesmo. Aí no quarto dia você fala, gente, isso não vai acabar nunca. No quinto dia você fala, eu acho que eu vou embora. E se eu for embora? E aí você fica entre meditar e raciocinar consigo mesmo. Um diálogo lá com a moça, com quem você não consegue se comunicar muito bem, porque ela fala tailandês e fala o inglês mais ou menos. É, Como que você, né, que desculpa que você vai dar para não honrar com o compromisso? Aí no dia 6 uma fichinha cai. Aí no dia 7 uma fichinha cai. No dia 8 você fala. Ah. Aí no dia 9, que é um dos dias que você acordou às 4h30 da manhã, você está andando pela trilha no meio da floresta, porque essa meditação é no meio da floresta, um calor de 40 graus, você olha para baixo e você vê, sob a luz da lua, um escorpião. E você ia pisar no escorpião, talvez o escorpião te picasse.
Só que você está tão focado e tão concentrado que você viu um micro escorpião sob a luz da lua no teu caminho para a sala de meditação e se agacha. E você olha um escorpião, você acha ele bonito, você não tem medo dele, você consegue observar o escorpião e tudo parece muito bonito. E você tem assim quase que micro alucinações durante a sua meditação que te colocam nos eixos. Gente, pessoal, vocês não precisam ir para Tailândia fazer 10 dias de meditação, mas eu acho que vocês precisam criar um sistema, algum sistema de exercício de concentração. O que é exercício de concentração? É aprender a fazer uma coisa de cada vez. Né? Aprender a fazer uma coisa de cada vez. A gente vive equilibrando 1000 pratos ao mesmo tempo. Mas você não vai ser feliz no teu trabalho, você não vai fazer bem o teu trabalho enquanto você fizer 28 coisas ao mesmo tempo. Né? De alguma maneira, você tem que criar um sistema, né? Você tem que exercitar o hábito de, se você está comendo, coma. Se você está com sono, durma. Se você está escovando os dentes, escove os dentes. Né? Qual que é o exercício de meditação? É isso. É isso. Não tem a ver com religião, não tem a ver com mantra, nada disso. Tem a ver com você. Se você puder, passa 15 minutos por dia, né? Depois que acordar, toma um café, depois volta para a cama, senta lá, passa 15 minutos por dia, de olhos fechados, só prestando atenção na respiração. Não, Thiago, mas tem que contar até 10. Não, não tem que fazer nada. Só prestando atenção no ar entrando e saindo do teu pulmão, saindo pelo nariz, entrando pelo nariz, saindo pelo nariz, quietinho ali. Aí, nossa, não consigo, não consigo. Aí você vai querer brigar consigo mesmo. Pois é, calma, fica calmo. Você não vai conseguir mesmo. Você não vai conseguir mesmo. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não vai conseguir. Mas você vai estar exercitando a sua concentração. Sem perceber, você está conseguindo, embora você não esteja conseguindo. Né? O que é isso? É equilibrar um prato por vez. É olhar um prato por vez. É conseguir atender uma pessoa por vez. É conseguir olhar nos olhos da realidade, olhar nos olhos das pessoas. E se você falar, Thiago, eu não tenho 15 minutos, o que você vai fazer? Você vai exercitar isso nas coisas. Você está esperando o ônibus passar? Espere o ônibus passar. Não fica olhando no celular, não pega um podcast. É legal, depois você escuta o podcast. Você pode subir no ônibus e ouvir o podcast, não tem problema. Não estou falando para você não ouvir podcast. O que eu estou falando é, não fica fazendo tudo, preenchendo o teu vazio o tempo todo. Não, esteja presente. Né? Comece a usar o teu tempo estando presente. Uma coisa de cada vez. É isso a meditação. Tem uma frase latina que começou a surgir nos ex-libris da galera na Idade Média, que chama festina lente. O que é festina lente? Apressa-te devagar. Né? Muitas vezes a imagem é um caramujo e uma lebre, às vezes é uma âncora e um golfinho. Né? É muito bacana isso. Às vezes é um paraglider e uma tartaruga. É muito interessante, porque justamente a ideia de você quando você está concentrado numa coisa, você vai rápido. E muitas vezes o rápido, olhando para. De quem está olhando de fora, fala: Nossa, mas você levou 2 anos para escrever esse livro. Pois é, mas foram 2 anos intensos. Né? Foi 2 anos de recriação subjetiva total. Né? Então, é isso. É esse o exercício. Esse é o exercício de foco. Né? Ai, Thiago, nossa, você falou muita coisa. Pois é. Depois você vai anotar, vai reler as tuas anotações, vai reler as coisas que eu estou falando aqui. Realmente, isso aqui são muitos anos de decantado, de reflexão sobre esse assunto, né? E é muito importante que você empregue isso, né? Pessoal, é isso. Foco, concentração, uma coisa de cada vez. Poder não sobrecarregar o seu processamento, né? Uma festina lente é uma noção zen budista de mergulho no tempo, né? Você pode encontrar o seu ritual, né? E eu acho que o ritual é importante, né? Mas ele não basta se você não estiver disposto a se perder, né? Ou seja, o ritual a gente acha que pode botar no automático a criatividade. Bicho, esquece. Nada a gente pode botar no automático. Nosso amor com o ente querido, nosso amor com a nossa parceira, nada pode ser colocado no automático. Entendeu? A gente vai ter que olhar para isso todos os dias. Pois é, senão dá. Gente, tira as crianças de menos de 8 anos da sala, senão dá merda. É isso, tá bom? E vamos para o próximo item, não é? Que é fluxo. Fluxo. Nossa, aqui a gente chega numa coisa muito, muito legal. O que é o fluxo? Tem um livro que eu indico que vocês leiam, é um livro grande, chama Rápido e Devagar. É de um cara que ganhou o prêmio Nobel de Economia,
Tô falando, a gente foi para administração, foi para psicologia, isso agora a gente está na economia, foi para o zen budismo. Pois é, esse cara escreveu um livro onde ele analisa dois sistemas cognitivos de decisão, duas maneiras de pensar diferentes, né? Tem um sistema que é um sistema um que ele chama de sistema um, outro é o sistema 2. O sistema um é o sistema rápido, o sistema é o sistema lento, é o sistema custoso. O primeiro tem a ver com uma acomodação cognitiva. O segundo tem a ver com um esforço cognitivo, né? São dois sistemas bastante diferentes de funcionamento. Pô, Thiago, não ficou claro como é que é isso? Né? Bom, sistema lento, para traduzir isso para vocês, ele como eu disse, ele é um sistema, desculpa, o sistema rápido é um sistema de conforto cognitivo, ou seja, você bater o olho, você conseguiu entender do que se trata. É por isso que é um sistema de coerência egóica, de resolução fácil. É um sistema um pouco ilusório, muitas vezes. Às vezes você acha que entendeu, mas não entendeu, né? Às vezes você acha que entendeu, mas não entendeu. Aí você precisa falar, não, peraí, eu preciso olhar para a coisa. Porque o que acontece quando a gente faz multitarefa, quando a gente libera cortisol no nosso sangue? A gente quer resolver tudo rápido. A gente para de olhar para as coisas. Aí o nosso sistema rápido começa a processar aquilo lá. E muitas vezes ele se ilusiona, né? Eu acho que o nosso país está enfrentando um momento agora de ilusão de sistema rápido. Mas bom, vamos lá. É um sistema que opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle involuntário, né? Então, por exemplo, olha essa imagem. Você não precisa se esforçar, você não precisa pensar para imaginar a voz desse cara gritando, reclamando, ele tá num telemarketing, tá irritado, ele tá, ou seja, você olha, você bate o olho, você vê que ele tá irritado, você associa isso com irritação, ou seja, é um sistema de associações na velocidade da luz, assim, é muito rápido, né? Ou seja, esse é o sistema rápido. Você viu? É uma cognição que não te exigiu nenhum esforço de olhar essa foto, olhar essa imagem e falar, poxa, esse cara tá irritado, esse cara tá gritando. Você praticamente ouviu o cara gritando, não é mesmo? Aí, esse é um sistema. Aí você tem um sistema lento. O que é o sistema lento? É um sistema que te exige, por exemplo, pensar, refletir. Você tem um peso de guardar um material de memória. Ele é deliberado, ele é ordenado, ele é laborioso, né? Vou dar um outro exemplo para vocês. Bom, você sabe que o resultado dessa equação não é 15, não é 20, né? Você sabe que não é 14.228.000, né? Você sabe que está lá um número, aí é 1.000 e alguma coisa, 800 e alguma coisa, 700 e alguma coisa, 300 e alguma coisa, ou seja, mas isso, fazer essa conta mentalmente, tente fazer essa conta mentalmente. O que acontece? Vai exigir um esforço. Você vai resgatar algum conhecimento do colégio, né? Você vai colocar lá o 20, você vai, a 1 vai sobe, o 4 não sei o que, você vai somar, ou seja, isso te exige uma concentração. Né? Não é como aquela visão de insight gestáltica, de olhar um sujeito raivoso. O que acontece quando você faz mentalmente esse cálculo? 17 vezes 24. Seus músculos ficam tensos, a pressão sanguínea sobe, seus batimentos cardíacos sobem, aumentam, sua pupila se dilata, né? O sistema 2, ele aloca atenção às atividades laboriosas que requisitam essa atenção. Né? Você vê que são dois sistemas muito diferentes e teu cérebro, tá? Ele é bom para as duas coisas. Ele é bom para duas coisas, mas às vezes ele faz uma coisa, às vezes ele faz outra coisa. São os dois sistemas muito diferentes. Né? Agora, existe um terceiro sistema, que é o sistema da criação. É o sistema da disciplina autoral. É o sistema do devaneio. É o sistema do daydreaming. Né? Que o daydreaming é o sonho diurno, como diria o Freud. Né? Que é um sistema de confluência. Né? O trabalho cognitivo ele nem sempre é aversivo. E as pessoas às vezes empregam um esforço considerável por longos períodos de tempo sem ter que pregar força de vontade, sem ter que, vamos exigir, vamos dizer, essa quebração de cabeça, que é uma quebração cansativa, onde você está toda hora querendo sair, né? Tem um psicólogo, acho que é húngaro, ele é húngaro, sim, que agora me deu um brancozinho, que ele chama Mihaly Csikszentmihalyi. Eu vou escrever aqui para vocês no chat, Mihaly Csikszentmihalyi, é isso. Provavelmente eu pronunciei errado, mas tudo bem, porque
Esse cara estudou esse estado de atenção sem esforço. E o nome que ele propôs para isso é fluxo, né? E essa ideia de fluxo, ela se tornou parte da linguagem hoje em dia, né? Ah, estou num estado de fluxo, nossa. É, as pessoas que experimentam o estado de fluxo, elas descrevem esse estado como um estado de concentração sem esforço, tão profundo que elas perdem a noção do tempo, perdem a noção do tempo, perdem a noção de si mesmas e dos seus próprios problemas, né? É um estado, olha só que louco, de alegria, né? Que você pode alcançar muitas vezes, se você é um atleta praticando atletismo, se você é um músico praticando música, fazendo yoga, né? Correndo de motocicleta a 120 por hora, tendo que fazer milhares de decisões por segundo e escrevendo. Quem nunca entrou, mergulhou na escrita, né? Se você já fez isso, talvez você não tenha passado por isso, mas muitos de vocês provavelmente já passaram por um estado em que você escreve e esquece do tempo. É um estágio feliz. Por que vocês estão aqui hoje, querendo ganhar tempo para escrever? Porque de alguma maneira vocês sabem, vocês intuem esse estágio de consciência, que é um estado de confluência entre um sistema rápido e um sistema lento de produção cognitiva, né? Ou seja, esse psicólogo húngaro, ele descreve essa experiência como uma optimal experience. O que é? É uma experiência ótima. É um momento de realização e de um trabalho na sua melhor condição. Ou seja, o teu melhor trabalho vai se dar nesse momento. Vai ser um momento de esquecimento, de entrega, né? Por que você tem que exercitar o teu foco? Porque você tem que criar espaço para esse momento de entrega, né? Para esse estado ótimo de experiência interna, onde a energia psíquica ela é investida em objetos realistas, a sua habilidade, né? Combinados a uma oportunidade da tarefa, ou seja, eu posso fazer, eu gosto de fazer e eu faço bem. E eu faço bem e eu faço cada vez melhor, e eu faço cada vez melhor, e eu faço cada vez melhor porque eu estou exercitando o meu foco, porque eu sei organizar minha semana, não é? O fluxo ele separa as duas formas de esforço, a concentração na tarefa e o controle deliberado da atenção, né? Correr de moto a 250 km por hora, participar de um campeonato de xadrez, são atividades muito, muito trabalhosas. Mas no estado de fluxo, elas mantêm, ou seja, manter a atenção e a concentração nessas atividades absorventes, elas não exigem nenhum empenho de autocontrole. Não se trata mais de uma questão de disciplina, de força de vontade. Quando o pessoal me diz, Thiago, eu não escrevo porque eu não tenho força de vontade, eu não escrevo porque eu não tenho disciplina. E, poxa vida, poxa, e eu falo, não se trata disso. Não se trata disso. Se trata de saber usar a tua energia psíquica. Se trata de conseguir exercitar seu foco para entrar em estados de fluxo, para poder trabalhar bem e para poder se realizar nessa tarefa. Pessoal, último passo. Eu prometo que é o último passo. Ele se chama enquadre. Enquadre. É a última habilidade, então, que a gente vai fazer. E é a mais fácil. O que é essa habilidade? Você vai reservar seu espaço na agenda. Você vai anotar na agenda os espaços que você vai escrever. Terça e quinta de manhã. Terça e quinta das 6 às 8. E das 6 às 8, você não vai estar tomando café, você não vai estar lendo jornal, você vai estar escrevendo, você vai estar olhando para o computador, você vai estar planejando o que você vai escrever, você vai estar dedicando o teu tempo à escrita. Qualquer coisa relacionada à escrita você vai estar fazendo. Você vai estar escrevendo, você vai estar pensando, você vai estar escrevendo. Né? Você vai ligar o teu modo avião, ou seja, você vai ficar incomunicável. Para as outras pessoas, isso aí é um dentista, ou seja, ninguém vai falar, Thiago, vem aqui nessa reunião, tipo, saia do dentista agora. Não, para essas pessoas, você está no dentista, você não pode, você tá indisponível, sinto muito, tá bom? Modo avião. E você vai ligar, se você precisar, um Pomodoro Timer. O que é um Pomodoro Timer? É um aplicativo que você configura lá meia hora, 1 hora, 2 horas. O que esse aplicativo ele vai fazer? Ele vai te lembrar de sair do estado de fluxo. Porque você precisa cuidar da sua vida, você precisa levar teu filho na escola, você precisa acordar o teu filho, você precisa fazer mil coisas, né? Então, o que você vai fazer para você poder não ficar olhando no relógio, para você poder se abandonar essa experiência? Você vai reservar espaço na agenda, você vai colocar tudo em modo avião, você vai estar indisponível e você vai setar uma agenda, um despertador para você sair desse estado. Nossa, gente, é assim simples? Pois é assim simples. Você vai ter que fazer isso, né?
Eu reservo minha semana, eu tenho dias da semana que são dias de vanguarda, dias de retaguarda. Né? Eu divido minhas semanas entre coisas mais sociais, dias mais sociais, que eu estou fazendo, dando aula, estou fazendo live, estou conversando com as pessoas, estou ligando, estou fazendo questões por e-mail, estou fazendo essa... E tem dias de retaguarda. O que são dias de retaguarda? São dias de estudo, são dias de escrita, são dias de... sabe? Thiago, mas você não escreve todo dia? Sim, às vezes eu escrevo todo dia. Mas às vezes eu concentro, né? Eu concentro isso, eu concentro em lotes, né? Eu acumulo certas coisas e eu falo, nossa, eu prefiro passar aqui 3 horas da minha semana ou prefiro passar 2 sessões de 3 horas cada uma do que uma horinha por dia. Eu prefiro, na verdade, uma horinha por dia, mas se você funciona melhor com dias de vanguarda e dias de retaguarda, faça isso, tá bom? Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso encontro. Número 1, mapeamento. Número 2, recusa. Número 3, exploração. Número 4, foco. Número 5, fluxo. Número 6, enquadre. Eu quero que vocês ponham em prática. Gente, nada disso que a gente conversou hoje tem qualquer valor, tem qualquer serventia, se você não conseguir colocar em prática essa atividade. Você vai precisar colocar em prática essa atividade. E quando? Essa semana. Essa semana eu quero que você comece a pensar... É hora de agir, pessoal. Eu quero que você liste as atividades, inclua elas no gráfico do desejo, automatize, delegue, elimine, converse com as pessoas que você precisa conversar para poder eliminar espaço na sua agenda, para poder liberar espaço na sua agenda, desculpe. Organize as suas prioridades semanais, incluindo a escrita como uma delas. Comece a exercitar o foco, 15 minutos ali por dia sentado, ou simplesmente fazendo as coisas e estando presente a essa atividade. Bloqueie espaços na agenda e cumpra com o compromisso que você vai fazer com você mesmo. E se você tiver muita culpa de ter mais tempo, de estar liberado, de conseguir pensar no teu futuro, sei lá, procura uma terapia ou uma comunidade de escrita, porque isso vai te ajudar muito a resolver essa questão do tempo. E você vai ter mais tempo. Você vai falar, Thiago, obrigado. Pessoal, 7 equívocos que escritores, antes de terminar, o link, eu vou postar aqui o link para inscrição no chat, os 7 equívocos que escritores iniciantes cometem e como superá-los, seminário online, gratuito, não deixem de se inscrever. Se vocês gostaram dessa aula, vocês precisam se inscrever nesse seminário. Thiago, nenhum dos 2 dias é bom para mim, se inscreve porque talvez a gente abra uma terceira opção, tá bom? Pessoal, semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, eu vou dar uma outra aula onde eu vou falar sobre o que eu aprendi sobre a escrita em uma viagem de 6 meses à Ásia, que é essa viagem que eu falei no começo do nosso encontro. Essa foto eu tirei, esse prato eu comi. Basicamente é uma aula sobre viajar para escrever para viajar. 30 de janeiro, quinta-feira, às 19 horas, e vamos seguir o nosso mês da escrita criativa. Um grande abraço a todos, uma boa noite, e a gente se vê. Tchau!